Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. A nossa convidada de hoje é Helena Rafael, que é desde há alguns meses diretora editorial da Gradiva Publicações. É bem conhecida editora portuguesa que se tem distinguido na publicação de livros de divulgação científica. Helena Rafael estudou Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa, curso que concluiu em 1993 e fez uma pós-graduação no ISCTE. Trabalhou na empresa digital Lanetro, no momento em que se registou o boom da internet. Criou as áreas de comunicação das editoras Presença e Princípia, antes de assumir essas mesmas funções na Gradiva, onde está desde 2006. Encontra-se atualmente a realizar um trabalho de renovação editorial e gráfica naquela editora, que foi fundada pelo seu tio Guilherme Valente em 1981. É colunista do Jornal de Leiria, cidade onde tem raízes. Bem-vinda, Helena. Olá, obrigada. Olá, Helena, é um prazer termos esta conversa à volta de livros. Estamos a gravar nas instalações do Público no dia que é o Dia Mundial do Livro. E estamos a falar com uma pessoa da edição, com muitos anos de experiência de edição. Eu começava por fazer umas perguntas sobre a carreira. Porque é que a Helena foi para a comunicação e porque é que depois entrou no mundo editorial, o mundo que nunca mais deixou? Sim, já lá vão alguns anos. Eu fiz comunicação social muito por resposta a um desafio que tinha a ver com um novo curso que surgia. Começavam a surgir as televisões privadas, as rádios privadas e todo esse mundo deslumbrava-nos muito nos anos 90, sobretudo quem vivia numa pequena cidade de província, média cidade de província, como era o meu caso. Helena nasceu em Leiria, foi? Nasci em Coimbra, mas fui muito pequena para Leiria e, portanto, todo este mundo era fascinante. E, de facto, o curso da Universidade Nova na altura reunia gente muito conhecida da comunicação social e foi isso um pouco que me levou a escolher comunicação social e ir para a Nova, que era, de facto, um curso que ganhava uma expressão enorme na altura. E foi assim. E depois os livros, as editoras, a Presença foi a primeira, não é? Sim, também nessa altura os livros começavam a precisar de um trabalho de comunicação para chegar a estes novos canais de divulgação que começavam a surgir. E as editoras, muito poucas, tinham este trabalho de comunicação, de dar a conhecer o que se fazia ao nível da edição. E, portanto, na altura, um grande editor, que era o Dr. Francisco Espadinha, pressentiu isso logo e percebeu a necessidade de ter alguém que se encarregasse desse trabalho de divulgação. E foi assim que me colocou o desafio de criar o Departamento de Comunicação da Presença, que me deu um enorme prazer, porque tive o privilégio de conhecer ainda autores como o David Mourão Ferreira, o Augusto Abeleira, a Fernanda Botelho, muitos outros autores que, digamos assim, já eram consagrados, mas que também começavam a perceber a necessidade destas ferramentas de comunicação para a sua obra chegar a outros públicos, e foi fascinante esse período. Então, a partir de 2006... a Gradiva. Enfim, a Helena não estava lá, mas sabe como é que foi o início, porque o tio era uma pessoa próxima e é. Como é que então arrancou a Gradiva? Que histórias há a contar desses anos gloriosos, início dos anos 80? Sim. Enfim, os livros correm um pouco pelo sangue da família, não é? O meu avô foi preso político, foi um grande combatente pela liberdade e existia um cofre em casa que não tinha joias, porque a família não tinha muito património na altura, mas tinha livros e eram livros proibidos e, portanto, essa história acompanhou desde sempre a minha vida. Livros, jornais e enfim, todo este património de ideias e de conhecimento que na altura era conotado com oposição e resistência. E, portanto, esta ideia de que os livros eram de alguma forma veículos para chegar a um mundo melhor acompanha-me desde muito pequenina. E o meu tio, que também, enfim, testemunhou todo este trajeto, toda esta trajetória no sentido e na procura da liberdade, do grande valor da liberdade, sempre ocupou esse lugar de ídolo na família porque, enfim, deu esta resposta através dos livros. Que começou também ele próprio nas editoras, trabalhou na Europa América, na Presença, na Dom Quixote, depois com a Senua Abcacis, e, portanto, o meu tio era de alguma maneira alguém que tinha saído de uma cidade pequena como Leiria e tinha encontrado este lugar que era admirado por toda a família.
E pronto, chegava à leiria com livros e com histórias. Eu era muito pequena. Portanto, ele tinha experiência editorial já noutras editoras e lembra-se de fazer a Gradiva porque ele entendeu que era preciso uma coisa diferente. Sim. E uma das diferenças... uma diferença logo é o nome, que é um nome estranho, Gradiva. Porquê Gradiva? É curioso que neste trabalho de refundação que estou a procurar fazer, enfim, saudando todo este trabalho e sublinhando o trabalho e o valor do trabalho que ele desempenhou até agora, procura um pouco dar a conhecer aos leitores o que é a Gradiva e o nome Gradiva, que muito poucas pessoas conhecem, a origem do nome, e que tem a sua graça e que agora vai começar... Conta a história, conta. A Gradiva é um nome que vem de um fascínio muito grande dele pela obra do Freud, que estudou na universidade e que trouxe para a Universidade Portuguesa também em termos de objeto de estudo. E a história é muito simples. O Freud tinha um grande fascínio por um romance de um escritor alemão do final do século XIX, chamado William Janssen, que escreveu um livro chamado Gradiva, com o título Gradiva. E esse fascínio do Freud traduziu-se pela escrita de um pequeno livrinho chamado O Delírio e Sonho na Gradiva de Janssen, que é, no fundo, um livro que se psicanaliza uma personagem do livro do romancista do romance alemão. Portanto, no fundo, é um primeiro livro de psicanálise de uma personagem fictícia. E, por outro lado, esta personagem chamada Gradiva é uma remota figura de uma patrícia romana que viveu em Pompeia, que tem uma espécie de descrição associada a ela, que é aquela que caminha no sentido da luz. E, portanto, atribuiu-se o nome Gradiva também no sentido de, no fundo, dizer que os livros nos trazem conhecimento e iluminação, de algum modo. Eu conheci o Guilherme Valente, e foi um encontro feliz, no final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, e comecei a colaborar na Gradiva. Mas a coleção Ciência Aberta já existia, que vem do início dessa década. E nessa coleção, que eu agora tenho a honra de dirigir, estão lá os gigantes da ciência, como Einstein, o Feynman, o Hawking, o Dawkins. De facto, aquilo é uma obra extraordinária que já vai, nestes anos todos, já tem mais de 250 títulos. Mas a Gradiva é também a editora do Eduardo Lourenço e do Zé António Saraiva, entre os portugueses, do Kazuo Ishiguro e do Ian McEwan, entre os estrangeiros, o primeiro Nobel e o segundo ainda não, mas pode ser que seja, e tem publicado bandas desenhadas como a Calvin e Hobbes, e portanto, desta herança toda, que isto é uma herança, não é? Há alguns livros que Helena queira particularmente destacar, que se senta por uma razão ou por outra mais ligada, seja por uma razão ou por outra, porque às vezes as nossas adesões aos livros são misteriosas, não é? Sim. Cresci num momento em que algo mudou também na minha geração por causa de uma figura chamada Carl Sagan. Eu cresci com a série e o meu tio, de um dia para o outro, surgiu com o Cosmos lá em casa. Portanto, o Cosmos e o Carl Sagan serão sempre a minha primeira porta para, digamos, a Gradiva, e na altura não imaginava que viria a trabalhar como estou a trabalhar há tantos anos lá. E, portanto, o Cosmos de Carl Sagan e todo aquele contexto, que foi de facto um contexto de abertura a um mundo que era completamente desconhecido aos leitores portugueses, e os livros de ciência que a Gradiva publicou nessa altura foram de facto isso, abriu-se uma porta em termos de oferta editorial, que há quem fale de uma geração Gradiva, não é? Dos jovens que cresceram a ler aqueles livros. Como já alguém lhe chamou, creio que foi o José Mariano Gaga, a Universidade Gradiva, que ocupava esse outro lado, esse lugar ao lado da universidade e de outros acessos ao conhecimento. Então, o Sagan decididamente. E depois, aos 16 anos, li um livro absolutamente esmagador que marcou a minha vida, que foi o Jardim de Cimento, do Ian McEwan, que foi o primeiro livro realmente adulto que eu li, e um livro que se debruça sobre... Entretanto, a Helena já conheceu o autor pessoalmente, sim, não foi? Sim, e nunca mais me esqueci desse livro, que é um livro que incide sobre a infância e sobre infâncias que não são propriamente felizes nem regulares, como são, no fundo, as infâncias de muita gente, e que me abalou muitíssimo. E, portanto, esse outro livro, e depois um autor que descobri muito mais tarde,
e que aprecio imenso e que reeditei recentemente, que é o George Steiner, que sim. tem um grande As Lições livro. dos Mestres, sim, é a As Lições última do reedição. Mestre, exatamente. É um grande pensador. Por ser um autor profundamente curioso, profundamente estimulante e um grande amante da cultura e um grande humanista. Portanto, são estes três. É também entre editora muitos do outros. Steiner. Sim. Helena, pode então, pegando nessa dica de uma reedição do Steiner, pode falar-nos um pouco do seu trabalho atual na Gradiva, os últimos títulos em que a editora investiu particularmente, sabendo que muitos dos nossos ouvintes certamente poderão acompanhar os livros da Gradiva, pode aguçar-lhes o apetite falando de alguns livros que ainda irão sair este ano? Sim, há aqui uma preocupação muito clara que me acompanha desde que assumi estas funções, que é de dar a conhecer livros que já passaram todos os testes do tempo e que são clássicos não só na ciência como na filosofia, como o próprio Eduardo Lourenço, António José Saraiva, cujos ensaios vamos reeditar este ano ainda, nomeadamente aqueles que se debruçam sobre a obra de Camões. E é um pouco este trabalho inicial que estou a fazer, trazer estes livros que já estão fora das livrarias e do acesso aos leitores, introduzindo-lhes leitores mais novos, portanto estou a introduzir novos prefácios e a dizer aos leitores que eles existem e que mantém a sua atualidade, não só na ciência e na filosofia, como também na literatura, que estamos a reeditar alguns, acompanhando isto, obviamente, com as novidades que vão continuar a sair. Temos vindo a publicar, quer em todas as áreas, na ficção, na filosofia, nas ciências humanas, muito. Descobrimos novos autores também, como temos agora uma descoberta muito interessante de um jovem cientista português, político, neste caso, de Oxford, que publicou um livro de análise sobre o modo como as direitas radicais O fim da vergonha. se afirmam em contexto europeu. E, portanto, esta preocupação com a novidade vem muito com esta preocupação de que os editores têm de estar também atentos à história e àquilo que é o passado, porque o passado permite-nos entender o futuro com alicerces sólidos e entendê-lo de forma muito mais substancial e sustentada. A Gradiva tem, enfim, muitos e bons livros de banda desenhada. Sim. O Calvin e Hobbes, o autor Watterson teve muito tempo sem desenhar, Sim. mas parece que há um livro próximo do... Sim, o Bill Watterson tem uma ligação inclusive ao público, portanto Sim. o público nasceu com o Bill Watterson também e com o Era o cartoon do público. Com a tira do Calvin e Hobbes, que continuamos permanentemente a reeditar e que atravessa gerações, é um cartoon que atravessa gerações. O Bill Watterson, ano passado, surpreendeu-nos com um título absolutamente diferente do que é o Pode-se quadro. anunciar, não pode? Sim, vai sair em princípio em setembro, chama-se Os Mistérios. Ele fez uma dupla com outro desenhador americano e traz um livro absolutamente notável. O homem teve 30 anos sem publicar sim. nada, não é? O Bill Watterson teve uma resposta muito curiosa e admirável até, que é a de ter achado que tinha chegado ao culminar da sua carreira. Não podia fazer melhor não podia fazer melhor e que, portanto, era melhor retirar-se. E retirou-se. Ainda e afinal que os leitores, pode fazer melhor. Sim, numa linha completamente diferente do Calvin e com uma leitura muito curiosa acerca daquilo que é o mundo presente, não só ao nível do clima, mas também daquilo que é a nossa relação com o mundo e de esgotamento dos recursos. Portanto, é um livro completamente diferente do que é o Calvin and Hobbes. Vai ser quando? Em setembro? Mas continua com a clarividência. Quase ao mesmo tempo que lá fora, não é? Nós tentamos sempre, em todas as áreas, acompanhar, em termos de traduções, aquilo que é a simultaneidade com o país de origem. E muitas vezes temos esse acesso curioso e interessante com os autores, em que eles estão ainda a corrigir a versão original do livro e a mandar-nos correções e nós a corrigirmos as correções. Porque muitos destes autores conhecem a Gradiva e estimam, digamos, sim, a ver a sua editor português. Sim. Isso é um lado muito interessante, que é o de facto eu acredito nessa linhagem de editores, em que os autores estão de facto, são o cimento, não é? E os tijolos da editora e crescem juntos. E como é que isso se faz? Ou seja, explique-nos como é que se faz um livro. Se eu for um autor e tiver um manuscrito... David, tu és um autor. O que é que eu devo fazer? Na Gradiva leem todos os manuscritos que recebem, respondem a todos. Quanto tempo demora um livro a produzir?
Como é que se faz o preço? É tão variável, não é? É tão variável. Estamos a falar de um livro, ou se falamos de um livro ilustrado, ou um livro não ilustrado. Eu vou dar-vos um exemplo fascinante, que foi o exemplo do Vicente Valentim, que é precisamente este livro que acabámos de publicar. O Fim da Vergonha. Sim. Em 2023 nós estávamos a ver uma notícia de televisão e o Vicente tinha acabado de ganhar um grande prémio europeu, o Jean Blondel, que premiava a melhor tese de doutoramento europeia na área da ciência política. E ao vermos aquela notícia pressentimos que havia ali um livro em emergência, a emergir. E falámos com o Vicente, enviámos-lhe um e-mail e ele, poucos minutos depois... plural, mas foi a Helena que fez isso tudo. Sim, poucos minutos depois o Vicente Valentim respondia-nos dizendo que sim, que pensava em publicar o livro, que tinha já um contrato semi-assinado com uma grande editora inglesa, a Oxford University Press, que iria publicar a tese de doutoramento dele e que estava receptivo a fazer um trabalho sobre aquele trabalho da sua tese. Uma edição mais popular da tese. Uma edição mais dirigida ao leitor comum. Menos de cariz académico. Menos de cariz académico, e respondeu que sim. Pouco tempo depois, o governo português caía, do António Costa. Então foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. E nós que tínhamos o livro calendarizado para a rentrée, portanto estamos a falar de setembro, outubro de 2024, percebemos que tínhamos ali o momento certo para publicar o livro, também um pouco como análise aos resultados das eleições que foram antecipadas. O fim da vergonha é quem já pensava o que pensava e agora tem onde votar. Exato. Exatamente, pronto. E fizemos uma maratona de muitas diretas a Gradiva e o autor para tentar antecipar o livro numa altura em que pudesse servir também como depois das mecanismo, eleições, não foi? Pouco tempo depois, como mecanismo de reflexão sobre os resultados das eleições legislativas, e assim foi. Tudo somado há quanto tempo? 3 meses? Penso que foi menos, porque nós também temos de ter sempre em atenção os prazos de distribuição para levar o livro à livraria, e portanto foi uma corrida contra o tempo. Mas aí foi o editor que andou atrás do autor, mas há autores que andam atrás de editores, certo? Sim, a Gradiva recebe muitos manuscritos também, e esse é um trabalho ao qual eu tenho muita atenção e procuro responder sempre num tempo aceitável, o que nem sempre é possível, porque o trabalho das editoras é muito absorvente, muito desgastante por vezes, e é preciso estar atento a muitas frentes, desde a área gráfica até a área do papel, da escolha do papel, do acabamento e tudo mais, da concepção dos textos, obviamente, porque e quem é obsessivo, e eu acho que há as pessoas que procuram o melhor, não é? Têm um certo grau de obsessão, não é? E às vezes andamos à procura da frase e do texto perfeito para escrever um texto de contracapa cativo o leitor. Isso é muito obsessivo. E a imagem da capa, não é? E a imagem da capa, que é um trabalho fascinante. E portanto nem sempre respondemos no tempo que gostaríamos. E o trabalho da autoria de um livro, escrever um livro, e para quem escreve isso é muito real, é um trabalho altamente respeitável, portanto procuramos responder a todos. Sim. E há alguém na Gradiva cuja profissão seja ler manuscritos? Idealmente deveria haver uma pessoa que só se dedicasse a isso, mas não é possível, porque as editoras vivem com um contexto nem sempre fácil, não é? Gostaríamos todos que os livros fossem mais lidos e mais comprados e mais vendidos. Trabalho, não é? E nem sempre é assim. Não é assim. Sim, e numa editora média como a nossa, de facto, tocamos muitos instrumentos ao mesmo tempo e é difícil responder em tempo expectável por um autor ansioso em ter uma resposta, mas procuramos sempre dar a resposta e não dizer que sim nem que não, sem ler minimamente o que está perante nós. E muitas vezes é esse início, eu acho que é o grande encanto da atividade editorial, é perceber que de facto está ali uma estrela diferente da outra, enfim, que há ali um texto. Um grande editor é aquele que consegue descobrir, como nesse caso do Valentim, não é? Sim. E dos livros que são da iniciativa do autor, anónimo, que envia um manuscrito para a Gradiva, qual é a probabilidade de sucesso? Um em quantos tem em caminho? Um em 10, um em 100? Um em 1000? Sim, David, eu acho que tudo tem a ver com o apelo que um texto nos traz, não é? E isso consegue-se perceber muito nas primeiras páginas, nas primeiras 20 páginas, 30 páginas.
eu acho que se consegue tomar o pulso a um texto e a um autor nesse primeiro contacto. E, portanto, eu acho que esse é sempre o momento mágico em que o editor decide ou não ir para um lado ou ir para o outro. É claro que há aqui uma grande ditadura, que é a ditadura das vendas e do sucesso comercial, mas eu acho que os editores que procuram também livros que sejam diferenciadores e que de alguma forma acrescentam ao que já está feito, são os que se deixam apanhar por esses textos que nos chegam, independentemente de ser o autor Y ou X. Helena, conhece bem o mundo editorial, não só em Portugal como no mundo. Quais são os seus editores de referência estrangeiros? Eu tenho uma grande admiração por um grande editor italiano e sou uma grande leitora da obra dele também, chamado Roberto Calasso, que aliás publicou um livro numa editora nas edições 70, chamado O Cunho do Editor. Eu já tinha lido a edição em inglesa já há muitos anos, que se chama A Arte de Ser Editor. As edições 70 publicaram com uma outra tradução, chama-se O Cunho do Editor. É esse ideal de editor que procura, lá está, primeiro é um editor que é um leitor, e ele é de facto isso. E depois cria uma editora com uma linguagem que acompanha toda a sua atividade em toda a sua extensão, desde a escolha da capa, o modo como a capa dialoga com o texto, o modo como existem afinidades, como a escolha dos autores da sua editora traz um fio condutor que os une, não é? Que os une a todos os autores, e ele diz uma coisa extraordinária que de facto eu acho que traduz aquilo que é a atividade do editor, que é a sua grande autobiografia, são os livros que publica, e isso de facto distingue-o como um editor diferente dos outros. Mas o editor tem um papel extraordinário, que é, no fundo, fazer cultura a partir do material que ele escolhe, não é? Precisamente. Que ele escolhe, não é? É uma espécie de selecionador, sim, não é? Exatamente. E de facto os livros que transporta até aos leitores são livros que acrescentam alguma coisa às suas visões, à sua visão do mundo, e há uma visão do mundo que chega... E tem de ser eclético, não é apenas aqueles que ele gosta pessoalmente, ou que gosta pessoalmente mais, mas aqueles que fazem falta, livros que o Guilherme Valente dizia muito isso. Sim. Estes livros são livros que fazem falta, livros que têm leitores. E de facto tem sido essa também a preocupação da Gradiva, e o que eu acho que é uma das coisas mais admiráveis do trabalho da editora, que é de facto trazer ângulos novos à análise do mundo. Sejam eles ângulos nos quais o editor se reveja, mas sejam sobretudo ângulos de visão do mundo que trazem a possibilidade de discutir seriamente sobre um tema ou sobre um assunto. Isso eu acho que é extremamente enriquecedor para qualquer leitor. Pensar diferente, escolher caminhos. Fala-se muito de um aumento de leitores jovens, entre os jovens. O que é que os jovens leem? E como é que vai a leitura em Portugal? Como é que pode ser promovida? Qual é o papel do digital, da edição digital? Esse é um caminho que me surpreende, David, e que eu ainda não aprofundei como gostaria de ter aprofundado. Eu tenho um exemplo muito doméstico, que é uma filha com 18 anos, e que me chega à casa a dizer que quer ler autores como a Sylvia Plath, porque viu um vídeo no TikTok a falar da Sylvia Plath. Eu não rejeito absolutamente o digital, pelo contrário, acho que é um canal de acesso aos livros e de comunicação de livros. Interrogo-me sobre como e que livros é que circulam por ali. E portanto, nós estamos nesses canais digitais todos, usámo-lo como ferramenta de comunicação. Questiono-me muito sobre o tempo que a comunicação digital absorve no que diz respeito à atenção dos jovens, porque a atenção está capturada, e aliás nós temos livros sobre isso por esta tecnologia, e interrogo-me se o modo como se lê é de facto o modo que permite com que a leitura se perpetue, no sentido clássico do termo. O papel e o digital são modos de leitura distintos. Exatamente. Portanto, eu vejo muito... A minha filha lê de forma muito fragmentada, portanto, lê um bocadinho aqui, lê um bocadinho ali, e vai lendo muitas fontes de informação. E tenho conhecimento de outras pessoas da idade dela que realmente dedicam pouco tempo a ler a tempo inteiro um livro só, e dedicadamente um livro só.
Portanto, confesso-lhe que é uma área que preciso de aprofundar melhor e perceber de que modo é que, de facto, contribui para criar pessoas que refletem sobre os temas com profundidade, com atenção e com procura de aprofundamento de um tema. Não tenho dados suficientes para conseguir. Mas o mercado do livro, como é que vai em Portugal? Eu acho que no caso da Gradiva, não é? Nós temos leitores, temos de conquistar novos leitores, nomeadamente para a ciência, que é uma área que tem alguns leitores, mas que não tem a expressão que tinha na altura da fundação da Gradiva, em que de facto as edições eram expressivas e vendiam muito bem. Houve tempos em que as tiragens eram grandes, mas isso diminuiu tudo. As tiragens diminuíram francamente. Há aqui também outros fenómenos que eu penso que contribuem um pouco para que a ciência esteja a ser lida de outra forma, como os negacionismos, a pós-verdade e tudo isto. Coloca-nos aqui também outras questões no acesso a alguns conteúdos de ciência. A leitura que eu faço também, desde que entrei em 94 até o dia de hoje, é que há uma oferta exponencial de livros e é muito difícil a um leitor situar-se em tanta oferta de livros e perceber qual é realmente qual é a sua opção de compra mais acertada, digamos assim, porque há uma enorme oferta e eu interrogo-me como é que é possível. Isso não é necessariamente mau, não é? A questão é que são pequenas tiragens, cada um dos livros, e a competição no marketing de cada um deles é muito... E depois há um outro lado que é de facto o espaço, não é? Como é que nós conquistamos espaço no local de venda, espaço na atenção do leitor. A questão da comunicação, onde é que se não é? vendem mais livros agora? É ainda nas livrarias ou é já no online? Em lojas o online digitais, já começa a assumir online? proporções muito interessantes e a pandemia trouxe muito isso de forma muito evidente, não é? A resposta na compra online aumentou exponencialmente depois da pandemia. Mas compram-se livros em papel, os e-books ainda vendem pouco. Sim, o e-book continua a ser inexpressivo, sim, inexpressivo. E temos muitos casos em que há a compra de... O mesmo leitor compra a versão em papel e compra a versão em e-book também para situações de viagem ou alguma coisa em que seja mais confortável levar o e-book. Mas de facto o mercado mudou muito, muito, muito nestes anos em que já atravesso por aqui e os livros que realmente vendem muito bem são as exceções. Helena, estamos a aproximar do fim, mas eu não queria, neste Dia Mundial do Livro, terminar sem falarmos não apenas dos livros da Gradiva, mas dos livros em geral. A Helena é uma grande leitora, eu sei. Dê-nos outros autores e outros títulos que, enfim, não estão no catálogo da Gradiva, porque há outras editoras, mas que gosto, particularmente, sei lá, da poesia, do ensaio. O que é que está na mesa de cabeceira, ou o que é que já esteve na mesa de cabeceira? Sim, eu sou uma grande leitora de poesia, que é um género, infelizmente, que não tem muitos leitores em Portugal. A Gradiva quase não tem, não é? Sim, a Gradiva tem muito poucas obras de poesia, infelizmente, ainda que tenhamos bons poetas. Mas houve um livro da Maria de Sousa, com o Agostinho da Silva. Sim, exatamente, que já tem uns anos, passou despercebido. Era uma cientista a fazer poesia. Sim, e eu acho muito interessante esse diálogo entre as ciências humanas e as ciências exatas, e tenho até registro de grandes autores de ciência que depois têm um conhecimento de literatura absolutamente surpreendente. E portanto, para mim, está sempre na mesa de cabeceira a poesia. E uma das minhas poetas de eleição, já falámos sobre ela aqui, é uma poetisa polaca, a Wisława Szymborska, e não creio que haja algum dia da minha vida que não tenha lido nada dela, nem tenha lido poesia. Portanto, é um género que leio muito. Cada vez mais leio não ficção, por razões de compreensão do mundo. Mesmo de precisar de compreender com dados que não os que me vêm através do romance, o conhecimento que me vem através... A TV não são meio, quer dizer, não chegam para a gente perceber o mundo. O livro continua a ser. O livro continua a ser o grande meio de acesso à compreensão do mundo. Sim, a filosofia sempre. E depois tenho uma grande paixão,
que é a arte, que é a arte, que é a história da arte, que é a história da arte, e é este diálogo entre a arte e a ciência, a arte e a literatura. Isso é uma das coisas mais fascinantes que está, das grandes surpresas da minha atividade editorial neste momento, tem sido esse diálogo entre aquilo que é a imagem de uma capa e aquilo que é a mensagem de um livro. Eu acho que se pode criar muito essa ponte, esse diálogo. A arte faz a comunicação, ajuda na comunicação. Sim, é difícil a comunicar a ciência, sim. mas a arte ajuda muito nesse processo. Portanto, leio tudo sobre pintura, leio tudo sobre escultura, leio tudo sobre história da arte e design, que é de facto uma paixão secreta, mas que esta atividade nova tem vindo a despertar de forma muito acentuada. Muito bem, obrigado, Helena. Ficámos a conhecer melhor o que é o trabalho de um editor, o que é a paixão de fazer livros. Agradecemos não só os livros que temos, à Helena e aos outros editores, já devemos ter mais aqui, e agradecemos ainda aos livros que estão para vir, porque o editor é aquele que acrescenta mais livros àqueles que nós já temos. E às vezes dá-nos surpresas tão boas, porque somos surpreendidos. É isso que a mim particularmente me fascina, entrar numa livraria e de repente a ver qualquer coisa, isto interessa-me, eu vou levar, eu vou ler este livro. Esse é o momento mágico, esse é sempre um momento mágico. Muito obrigada pelo convite também. Muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. O público fica no ouvido.